Aqui no versículo 1, diz assim: e Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa, como, gente? Em paz, a Jerusalém. Dá uma paradinha aí, presta atenção. Irmãos, aqui a Bíblia está dizendo que Josafá, ele voltou para a casa dele em paz para Jerusalém. Mas o que estava acontecendo antes dele voltar para casa em paz, que é o interessante? Porque Josafá, ele era rei em Judá. Mas a Bíblia diz que Josafá, ele acabou fazendo uma sociedade com o rei Acabe, rei de Israel. Irmão, Acabe, ele era um tipo de homem que estava andando na iniquidade. Ele não estava seguindo a direção de Deus. Deus não estava com Acabe. Josafá, ao contrário, Josafá era um homem de Deus, era um bom rei. A Bíblia diz que ele tinha feito boas obras. Irmãos, mas aqui Josafá cometeu um gravíssimo erro. Ele fez a sociedade com Acabe, a pessoa que não estava seguindo os caminhos de Deus, a pessoa que estava vivendo de forma iníqua, errada. Irmãos, e isso custou muito caro para Josafá, esse erro. Essa sociedade que ele fez com Acabe foi algo que deixou o coração do Senhor muito desgostoso com a pessoa dele. Irmãos, aí a gente já pode tirar uma lição. Cuidado com quem você anda fazendo sociedade. Irmãos, mais importa a gente ser amigo de Deus do que a gente ser amigo do mundo. Às vezes é um relacionamento, às vezes é uma amizade, às vezes é uma sociedade financeira, algo desse tipo que pode estar fazendo você esfriar na fé, que pode estar te levando para longe dos caminhos do Senhor. Irmão, Josafá era um homem de Deus, mas Acabe, ele estava fazendo tudo errado. Tanto que Deus mandou o profeta Micaías para avisar ele: olha, Deus não está contigo nessa peleja, Josafá. Deus não está contigo nessa peleja, Acabe. A Bíblia diz que o rei da Síria, ele se levantou contra o povo de Deus. E aí, Acabe e Josafá se uniram os exércitos para ir na batalha. Mas olha como a gente não tem que fazer, sociedade com aquele que não teme a Deus. Irmão, Acabe pediu para Josafá se disfarçar do rei de Israel, se disfarçar dele. Enquanto ele, Acabe, foi para a batalha disfarçado de soldado. A Bíblia diz que como Deus não estava naquela sociedade, os inimigos da Síria vieram, irmão, e começaram a derrotar o exército de Israel. Foi tão grande a derrota que eles conseguiram chegar até Josafá. Josafá só não morreu porque, meu irmão, na hora que os inimigos iam tomar ele para tirar a vida dele, ele clamou ao Senhor. E aí eles viram lá que não era Acabe e acabaram liberando Josafá. Irmão, mas é aquela velha história, né? Ninguém escapa do juízo. Acabe fez a coisa errada, estava fora da direção de Deus. E a Bíblia diz que um soldado veio lá, no meio da batalha, foi lá e puf, matou ele a fio da espada. Acabe perdeu a vida. E Josafá teve um livramento de Deus, por misericórdia, porque ele clamou ao Senhor no meio da batalha. Irmão, mas esse erro de Josafá teve consequências para a vida dele. Assim como os erros que a gente comete também tem consequência. Irmão, a gente não pode viver a vida fazendo as coisas erradas, vivendo do jeito que a gente quer e achar que isso não vai ter consequência nenhuma, porque tem. Tudo que a gente faz nessa vida tem consequência, todos os erros. E as consequências, elas vêm como uma colheita. Irmão, Josafá, por ter feito essa sociedade com Acabe, por ter agido fora da direção de Deus, por ter sido omisso, ele quase perdeu a vida. Só não morreu por livramento de Deus, porque ele clamou. Aí que começa a nossa mensagem. Porque, irmão, Deus deu livramento. Aí ele volta para Jerusalém e chega na casa dele em paz. Provavelmente, ele chega na casa dele pensando assim: graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim,
me deu o livramento, agora está tudo bem. Deus mandou o profeta para dar um recado para ele. Versículo 2. Olha o recado aí. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar quem, irmãos? O ímpio, e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Por isso, o que ele falou? Virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Irmão, olha aqui para mim. Josafá chega em casa, chegou em paz, chegou com vida. Pensou assim: ai, graças a Deus, Deus deu livramento, acabou aqui. Não. Irmão, Deus enviou o profeta, Deus enviou Jeú, e foi com o recado certo. Olha, era para você ter feito essa sociedade, era para você ter cometido esse erro, era para você amar mais o ímpio do que a mim. Josafá, por causa desse teu erro, Deus está irado contigo, vai ter consequência. Irmão, a gente tem que entender isso, gente. Você, meu irmão, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você que está assistindo essa live em casa, irmão, entenda, coloque isso no seu coração, coloque isso na sua cabeça. Os nossos erros têm consequência. O bom mesmo, irmão, é a gente fugir do pecado. O bom mesmo é a gente não errar. A palavra do Senhor, ela diz que quem está de pé, faz o quê? Por quê? Porque quando cai, irmão, vem consequência. O homem ímpio, ele vive a vida no mundo achando que ele vai fazer tudo e não vai ter consequência. Irmão, tem consequência sim. Tem consequência. Deixa marcado aqui. Vamos lá para Gálatas capítulo 6. É muito forte isso aqui, irmão. Gálatas 6. Gálatas fica no Novo Testamento, capítulo 6, versos 7. Acharam aí, irmãos? Irmão, está muito frio? Tá bom? Então tá bom. Se estiver muito frio, se não estiver aguentando, você avisa, a gente desliga uma máquina. Tá? Para mim está excelente. Deus vai abençoar, nós vamos botar a quarta máquina de ar aqui que eu quero bater o queixo. É clima europeu. Acharam aí, queridos? Esse texto é muito conhecido. Verso 7 diz assim: não. Como é que ele começa dizendo? Não. Para aí rapidinho. Irmão, o começo já é o aviso. Não erreis. Irmão, olha para mim. O bom é a gente não errar. Fala para o seu irmão: o bom é não errar. O bom é a gente não cair. O bom é a gente não ceder à tentação. Sabe por quê? Porque se a gente errar, meu irmão, não adianta. Não adianta você se esconder, não adianta você fugir. Uma hora a coisa aparece e vem consequência. Então Deus está alertando, Deus está dando um aviso: não erreis. Aí ele diz: Deus não se deixa o quê? Escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também o quê? Ceifará, colherá. Irmão, se tem uma lei que não falha, é a lei da colheita. Sempre vem colheita. Você plantou coisa boa, vem coisa boa. Mas se você errar, vem coisa ruim. Vem consequência. Irmão, eu posso ser bem franco com você. Às vezes não dá para entender por que é tão difícil as pessoas colocarem isso na cabeça.
Porque que é tão difícil entender que o pecado é o caminho mais destrutivo que tem. O pecado é a coisa mais terrível que tem. Irmão, sempre vem consequência. Eu estava falando aqui sexta-feira que o pecado é o produto que Satanás vende. Se você consumir, no final vai chegar a conta. Se você for num restaurante, você vai lá, enche bem a sua barriga, come de tudo. No final não chega a conta? Chega ou não chega? A mesma coisa é o pecado, irmão. Se você consome o pecado, no final a conta vem. E às vezes tem gente reclamando: ah, meu Deus, a minha vida está difícil. Ah, meu Deus, eu estou sofrendo. Ah, meu Deus, eu estou perturbado. As coisas dão errado. É perseguição, é doença, é miséria. Irmão, você quer insistir no erro? Como é que Deus vai poder te abençoar? Como é que você quer viver em paz? Como é que você quer viver uma vida colhendo coisas boas, sendo que você só tem plantado coisa ruim? Você lembra da passagem de Jó? Que a Bíblia diz que na oração, Jó estava ali buscando a Deus, Satanás foi lá diante de Deus acusar Jó. E olha que Deus ainda tentou fazer uma média, né? Defender ali Jó. Ele chega dizendo: você viu aí o meu servo Jó? É um homem íntegro, é um homem sincero, é um homem reto. Deus ainda defendendo Jó, exaltando as qualidades de Jó. Irmão, eu tenho falado aqui que Deus é tão bom, é tão misericordioso, que se Ele fosse olhar para nós e ver logo os defeitos de cara, irmão, Ele já tinha mandado todo mundo para o juízo eterno. Mas Deus é tão bom que quando Ele olha para nós, Ele vê primeiro as qualidades. Ele nos vê como Ele quer nos fazer ser, como Ele quer nos transformar. Ele defendeu Jó. Você viu, meu servo Jó é sincero. Satanás disse: ele é tudo isso mesmo que o senhor está falando, mas o senhor não deixa eu tocar nele, o senhor não deixa eu cobrar a dívida, o senhor não deixa. Irmão, Deus é justo. Se tiver erro e o Satanás for lá acusar, Ele vai permitir. E qual era o erro de Jó, pastor? Se o próprio Deus falou que ele era um homem justo, reto. Preguei isso aqui quarta-feira, né? O medo. Ele é um homem que tinha muito medo de perder as coisas que tinha. E Deus provou, Deus queria mostrar para o diabo: olha, se ele perder, ele ainda vai continuar sendo meu servo, porque apesar desse defeito, as qualidades dele são maiores. Quem está entendendo isso? Irmão, Deus é bom? Não é? Ele é bom, gente. Ele é muito bom. É misericordioso. Tem gente que no próprio erro, tem gente que no erro, ela está no erro, ela sabe que ela está no erro. Mas ela sabe que a misericórdia de Deus é tão grande que ela ainda não corrigiu, ela está levando a vida naquele erro, está vivendo naquele erro. Porque Deus é bom. Mas Deus é justo. Diga: Deus é justo. Era justo o que Satanás estava requerindo de Deus, tocar em Jó. Aí foi lá e tocou. Na primeira vez que toca, já perde todos os bens. Mas aí o inimigo, não satisfeito, ele pede o quê? Ele pede a vida de Jó. Quer tirar a vida. Deus o tempo todo: não, toca nos bens, mas não tira a vida dele. Depois Satanás foi lá, tocou na família. Satanás toca na família, vai lá e pede para tirar a vida dele. Deus permitiu tocar na família, mas a vida dele você não toca. Por último, Satanás vai lá e pede para tocar na saúde. Ele toca na saúde. A doença de Jó, a chaga de Jó era tão terrível que ele pegava cacos de telha, ele rasgava a pele, rasgava a carne com caco de telha, tamanho a enfermidade. E Satanás querendo o tempo todo o quê? Tirar a vida dele. Deus permitiu? Deus não permitiu. Por quê? Porque, meu irmão,
Deus é bom, misericordioso. Sabe Deus quantas vezes o diabo já não pediu para tirar a nossa vida? Quantas vezes que ele não foi lá no tribunal grande e disse assim: olha, está vendo ele aí? Oh Deus, o senhor está vendo? O que ele está fazendo? O que ela está fazendo? Deixa eu tirar. Não. Tirar você não tira. Então eu vou cobrar outras coisas. Vou tocar no casamento. Vou tocar na saúde. Vou tocar no carro, na finança, na empresa, no filho. Irmão, Deus é bom. Porque mesmo quando nós somos infiel, Ele continua sendo fiel. Amém? Tem consequência. Volta lá. 2 Crônicas 19. A parte B do versículo 2. Deverias tu ajudar o ímpio e amar aquele que ao Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Irmão, agora que vem a parte boa, versos 3. Boas coisas, contudo, se acharam em ti. Olha aqui para mim, irmãos. O tema da mensagem é qual? Como amenizar as consequências dos nossos erros. A boa notícia, irmão, é que tem como. Diga glória a Deus. O profeta Jeú chegou e deu o recado: olha, vai ter consequência. Contudo, porém, o Josafá, se acharam boas obras em ti. Meu irmão, a primeira maneira de nós amenizarmos as consequências dos nossos erros é você praticar boas obras. Diga para o seu irmão: pratique boas obras. Deus mandou o profeta dizendo: olha, vai ter consequência. Deus está irado contigo. Porém, contudo, Deus viu em você boas coisas. Se acharam em ti boas obras. Irmão, eu perguntei essa semana toda. Perguntei assim: pessoal, quem que se pudesse voltar atrás, fazer tudo diferente, fazia? A maioria das pessoas disseram: eu, pastor. Quem pudesse voltar atrás, faria tudo diferente? Você faria mesmo? Mas por que você chegou a essa conclusão? Porque as consequências te fizeram sofrer. Simplesmente. Se hoje você diz: pastor, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Você chegou a essa conclusão porque as consequências te fizeram sofrer. E faz mesmo, irmão. Ou se faz. E faz sofrer. Mas a boa notícia é o seguinte: Deus, Ele é o justo juiz. Irmão, e Deus pesa na balança. Diga: Deus pesa na balança. A tua balança, ela tem que pender para o lado certo. Porque se a tua balança só está pendendo para o lado do pecado, do erro, meu irmão, as consequências vão ser grandes. Agora, como é que a gente equilibra boas obras? As boas obras é o que vai amenizar as consequências. Porque a palavra de Deus diz que toda boa obra, ela tem galardão, ela tem recompensa. Amém, irmão? A gente só consegue amenizar as consequências dos erros se a gente começar a praticar boas obras. Você tem praticado boas obras, irmão? Pastor, o que são as boas obras? Meu irmão, é você buscar Deus. Boas obras é você falar de Jesus para as pessoas, é você ganhar almas. Ah, pastor, mas quem sou eu para ganhar alma? Jesus disse para fazer o id, irmão. Ele não disse quem não. A gente tem que começar a mudar as nossas práticas, gente. Começa a praticar boas obras. Começa a dar um melhor testemunho.
Não seja o crente murmurador, o crente reclamador. Pratique boas obras. Em nome de Jesus. Amém, gente? Porque, irmão, é só assim que a balança vai ter equilíbrio. Só assim que vai ter equilíbrio. Olha o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versos 16. Ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando o inimigo ele foi lá pedir para tocar em Jó, o que Deus falou para defender Jó? O que Deus falou? Deus falou das boas obras que ele fazia, das qualidades que ele tinha como servo de Deus. Irmão, nós temos que praticar boas obras. É só assim que a gente vai amenizar as consequências. Aí você, no passado, você já fez tudo de errado, né? Já viveu uma vida promíscua, fazendo tudo errado, veio consequência. Hoje em dia você vai insistir do mesmo jeito? Vai fazer a mesma coisa? Posso falar? Posso ou não posso? Não fica ofendido não, mas é burrice, irmão. Insistir no erro é burrice. Comece a mudar as atitudes, comece a fazer boas obras. Tem gente que Deus está incomodando para a pessoa parar de reclamar, reclama demais. Outros, Deus está incomodando para a pessoa, sabe, deixar certas amizades. Começa a praticar boas obras. Muda a tua conduta, muda a tua forma de pensar, de agir. A gente tem que ter boas obras, irmão. Jesus está dizendo que tem que resplandecer a nossa luz. E que luz é essa, irmão? São as obras da palavra, aquilo que Deus manda a gente praticar. Glória a Deus ou não? Agora, se você não tem boas obras, como é que Deus vai te defender? Porque uma coisa é certa, irmão. Nós não somos salvos pelas obras. As obras não servem para nos salvar. Não servem. Se você acha que você vai morar no céu porque você é bonzinho, boas obras não salvam. Só que salva é o sangue de Jesus. Então, para que serve essas tal de boas obras, pastor? Para isso. Para pôr equilíbrio na balança. Se o pecado estava assim, se você começar a praticar boas obras, vai ficar assim. Diga glória a Deus. Quem está entendendo? Irmão, vou te dar só um exemplo corriqueiro. Quem aqui tem transporte? Quem aqui tem carro, moto, tem veículo? Você dirige? Tem carteira de habilitação? Amém. Irmão, hoje a gente sabe que está tudo digital, né? O documento, a carteira de identidade, agora tem o tal do aplicativo, não é isso? Você tem no seu celular? É bom ter. Irmãos, mas quem aqui já pegou uma multa? Quem aqui já pegou uma multa? Você já pegou uma multa? Quanto que foi tua multa? 5 pontos, 7 pontos? 3 pontos, misericórdia. Irmão, esses dias não, tá com uns meses aí atrás, eu peguei uma multa, dirigindo na estrada, aí não vi a câmera, eu passei a mais de 10 km por hora, era para passar em 60, eu passei em 70. Eu falei, oh meu Deus, por causa de uma besteirinha dessa, se tivesse passado pelo menos a 160, né? Eu peguei a multa, por causa de 10 quilômetros. 10. Beleza. Chegou lá o boleto, né, no aplicativo. 130 conto. Só que eu sei de uma coisa que muita gente não sabe. Segura a dica aí. No aplicativo digital, antes do vencimento da multa, se você for lá, guarde a palavra, se você for lá e reconhecer a multa, eles te dão o direito de você ter um desconto de 20, 40 até 60% do valor da multa. Quem sabia disso? Quem não sabia? Levante a mão para mim. Ah, você não sabia não? Então provavelmente você estava pagando cheio, né? Aí o que eu fiz? Sabendo da informação,
reconheci a multa. Porque não adianta, se você for para tentar brigar para eles tirar a multa, não adianta. Eu ainda não vi um que ganhou. Ou ganha. É raro os casos. Já pegou multa, Adriano? Quantas? Eu disse só uma. Só uma, Adriano. Mas já sabia disso? Depois, Aí o que eu fiz? Sabendo da informação, reconheci a multa, tudinho. Aí pedi logo 60, que eu não sou bobo. Poxa, foi só 10 quilômetrozinho de velocidade. Me dá 60 aí. Mas não é do jeito que eu estou falando, não. O aplicativo vai te dando os passo a passo lá. Você está entendendo? Aí pedi. Aí eu pedi numa sexta-feira, como foi na segunda, final da tarde, chegou o boleto. De 130 caiu para 62 reais uns quebradinhos. Amenizou. Sim ou não? 130? For pegar 130 e comparar com 62, o que pesa mais? 130. É legal isso, quem sabia? Pois é, se você pegar a multa agora já sabe, né? Vai lá pedir desconto. Irmão, por que eu estou falando justamente isso? Deus é justo. Tem como a gente recorrer ao Senhor e Ele diminuir o valor da multa. Ele vai olhar as boas obras. Ele vai ver, peraí, meu servo aqui vacilou. Mas poxa, ele tem tanto amor pelas almas. Poxa, ele está na igreja todo culto. Pô, meu servo aqui vacilou. Mas lá no coração dele, eu estou vendo que ainda tem uma chama de amor pela minha presença. Tudo isso Deus pesa, irmão. Tudo isso Deus pesa. Deus pesa às vezes as noites que você acordou na madrugada para orar a Ele, para buscar Ele. Deus pesa às vezes que você chorou por alguém da sua família. Tudo isso Deus coloca na balança. São boas obras, gente. A gente tem que ter essas boas obras. Às vezes o pastor convida, vamos buscar pela família, a pessoa não vem, faz um propósito de oração, a pessoa não faz, meu irmão, como é que vai, a tua balança vai pender para o lado certo? Vamos começar a fazer boas obras, ter práticas boas. Josafá, quando Deus falou, estou irado, vou descer o chicote. Mas peraí. Josafá é um homem bom, um homem de Deus, fez boas obras. Vamos ver isso? Abre aí, volta lá para a 2 Crônicas, só que agora o capítulo 15. Segunda Crônicas 15. Versos 7. Ele diz assim, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem o quê? Uma recompensa. Olha aqui para mim, irmão. A gente tem que se esforçar mais para ter boas obras. Porque as boas obras têm? As obras ruins têm consequência? As boas obras também têm. E as consequências chamam-se recompensa. Glória a Deus. Então, irmão, Deus falou, estou irado contigo. Contudo, foram achadas boas coisas em ti. Se Deus olhar para você hoje, para o fundo do seu coração, Ele pode encontrar boas coisas? Se Deus pedir para olhar para as tuas mãos, Ele pode achar boas obras? Responda isso para você mesmo. Responda isso para você mesmo. Esses dias uma pessoa me procurou e ela estava muito desesperada. Provavelmente devia ter cometido algum delito. Aí ela perguntou assim para mim, pastor, tem jeito para mim? Tem jeito para minha vida? Eu falei, depende. Depende do quê, pastor? Eu falei, irmão, teu coração ainda ama a Deus? Você se arrepende, você
sente o desejo de se firmar, de voltar para o Senhor. No fundo, fala a verdade. Você tá cirandado pelo pecado. Você tá tomado pelo desejo do erro. Porque o pecado é assim, quando você cai, você fica encantado, você fica enfeitiçado por ele. Mas no fundo, a tua alma ainda está gritando por Deus, ainda está clamando, Senhor, eu te quero. Como vocês cantaram hoje aqui. Ele falou, sim, pastor. Aí começou a chorar. Então eu disse para ele, então, irmão, busca Deus. Deus não desistiu de você. Irmão, Deus nunca vai desistir de nenhum de nós, enquanto Ele olhar e ver lá dentro de nós o desejo de mudar, o desejo de ser dEle. Pergunto para você nessa noite, você deseja ser do Senhor? Meu Deus. Você deseja ser do Senhor? Diga com voz, sim, em nome de Jesus. Porque enquanto você quiser, Ele nunca vai desistir de você. Enquanto você disser assim, Senhor, eu sou falho, sou pecador, mas eu não quero te perder na minha vida. Ele vai te levantar quantas vezes for preciso. Diga glória a Deus. Voltando para a 2 Crônicas 19. Aleluia. Versículo 3. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os bosques da terra. Irmão, a segunda atitude que Josafá teve, amenizou as consequências desse erro que ele cometeu, foi ter tirado os bosques. Tem uma tradução que diz derrubado os altares, tem outra tradução que diz derrubado os altos. Pastor, o que são esses bosques, os altos e tudo mais? O rei anterior a Josafá, ele tinha feito vários altares de idolatria, altares a um deus chamado Astarote. Então o que acontece? Quando Josafá se tornou rei no lugar desse homem, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele foi derrubar todos esses altares. Aqui ninguém vai adorar Astarote, nós só vamos adorar o verdadeiro Deus. Irmão, quando eu falo para você que Deus não se esquece das boas obras, Ele não esquece, gente. Olha, foi achado boas coisas em ti, você derrubou os bosques. Irmão, a segunda coisa que nós podemos fazer para amenizar as consequências é você tirar os bosques, é você derrubar os altares. E agora eu quero falar um pouco sobre a questão da idolatria, irmão. Porque, irmão, a gente pensa que idolatria é só a imagem de escultura. Isso, irmão, não é só isso que é idolatria não, gente. Você sabia que tem muito crente idólatra? Verdade. Às vezes, idolatra o patrão, idolatra o filho, a filha, o marido, a esposa. Às vezes está idolatrando o time de futebol. Sabe uma idolatria que a gente tem muito? Ó, esse bichinho aqui, celular. Tem gente, irmão, posso falar? Que não tira a cara desse bicho. É dia e noite. Nem para carregar o pobre do celular, não vê 100% faz anos. Cara, não deixa o bichinho chegar nos 100, quando já está em 30. Opa, já dá para ver o tique-toque, toque-toque. Meu irmão, eu vou ser sincero, desculpe falar. Isso é idolatria também. Tem que derrubar esse bosque, tem que derrubar esse altar. Está acabando com a tua vida espiritual. Tem gente que o altar dela é uma amizade. Depois que fez aquela amizade, misericórdia, acabou com o cidadão. Tem gente que o altar dela, o bosque dela é um relacionamento, é um namoro. Que às vezes já está até indo para a carnalidade. Quem está entendendo? Irmão, tem que tirar, irmão. Irmão,
Deus só vai poder julgar da forma correta, amenizar a consequência, quando você deixar o erro. Tirar aquela idolatria da sua vida. E se eu fosse falar de idolatria aqui, dá para falar de um monte de coisa. Um monte de coisa. Você sabia que tem gente que tem idolatria até com o pastor? Ah, porque aquele ali é o meu pastor. Nada me faltará para mim. Eu já falei aqui, irmão. Eu tenho falado esse dia. Irmão, o dia que eu sair daqui, eu não quero ninguém chorando por mim, não. Não, pastor, mas eu vou chorar de alegria. Tá amarrado. Mas é sério, irmão, não quer ninguém chorando. Meu pastor, onde é a sua igreja, pastor, que eu vou para lá? Meu irmão, se você não ficar aqui, eu não te aceito na minha igreja. Não, pastor, mas o senhor sabe, né? Meu irmão, posso falar? Vai criar vergonha na cara. Eu pastorei a Barra do Ceará, passei 1 ano e 3 meses lá. Quando eu saí de lá, eu deixei bem claro, chamei meus obreiros, algumas pessoas mais próximas. Eu disse, olha, o pastor que vai vir para cá é uma bênção. Ajudem o pastor. Essa igreja é de vocês. Fiquem firmes. O pastor é legal, meu amigo. Não, meu irmão, isso aí a gente continua tendo. Independente se eu for seu pastor ou não. Mas jamais abandone a sua igreja por causa de um pastor. Falei o dia todo, não vou deixar escapar hoje à noite, né, Marreira? Outro dia estava eu, essa alma e a Cleciane. Nós tínhamos ido ali resolver umas coisas ali. Aí estava vindo aqui pela José Mendonça, aí batendo de cara com a irmã. Eu não sabia que ela era irmã, quem conhecia eram as meninas. Aí, mas tudo bom? Como é que você tá? A irmã toda sem graça, assim. Aí elas vieram e, pastor, isso aqui era a irmã da igreja aqui, ó. Oi, irmã, tudo bom? Que prazer. Quando é que a senhora vai lá fazer uma visita na nossa igreja? Eu gostei da sinceridade dela. Ela virou e falou assim para mim, pastor, não leve a mal não, mas eu só volto para a Igreja da Graça o dia que o pastor Campos voltar a ser pastor do Genibaú. Eu falei, é mesmo, irmã? Pô, mas então tá difícil, irmã. Porque agora está mais longe ainda, foi para São Paulo. Não, mas para Deus não é nada impossível. Eu falei, não estou discordando da senhora, não. Deus é Deus, Deus faz. Em nome de Jesus. Mas aí eu aproveitei e falei para ela, né, irmã, mas vai em alguma igreja. Vai em alguma igreja, busque a Deus. Aí vim embora. Até porque, irmão, para mim é muito chato isso. Se fosse você o pastor, você ia gostar de ouvir isso? Mas eu levei na esportiva, eu levei de boa. É idolatria, irmão. Isso é idolatria. Não estou dizendo que o pastor Campos é homem de Deus. Muito pelo contrário. Eu tive o prazer de conhecê-lo, trabalhar com ele. É um homem de Deus, diferenciado mesmo. Mas nunca coloque um homem no pedestal que é de Jesus. Se você não estiver nessa igreja por causa de Jesus, você está no lugar errado. A idolatria tem que derrubar esse altar, irmão. Engraçado que esses dias, quando teve a mudança, né, o mestre Camilo foi transferido. Aí tinha um monte de gente me mandando mensagem. O senhor vai embora? O senhor vai também? O senhor vai também? Eu falei, calma, gente. Eu não nasci grudado com o mestre Camilo, não. Quem me trouxe para cá não foi o mestre Camilo, não. Foi a obra do Espírito Santo. Deixa Deus trabalhar. O homem de Deus está lá tranquilo. Eu estou aqui, ó.
trabalhando, servindo a Deus e obedecendo ao meu líder estadual, o pastor Isaías. O meu pastor agora é ele. O que ele disser, eu estou aqui para dizer sim, senhor, meu pastor. Inclusive, louvo a Deus pela vida dele, porque um grande homem de Deus. Pouco tempo que a gente está junto com ele, dá para ver que é uma pessoa mesmo muito amável. Um homem de Deus. Mas eu não coloco ninguém em pedestal. Não, não. Você não pode esquecer que o teu pastor mesmo, é Jesus. A Bíblia não está dizendo lá em Hebreus 12, 2? Olhando para o pastor, autor e consumador da vossa fé. É assim não? O que é para olhar? Jesus, irmão. Olhando para Jesus. Por que tem que olhar para Jesus? Porque o pastor Rodrigo, por mais legal que ele seja, é um homem pecador. Só teve um que não pecou nem com a boca. E só teve um que morreu a tua morte. Não tire o pedestal dele. Não tire a honra dele. Amar o seu pastor, honrar o seu pastor, orar por ele, tratá-lo bem, é um dever, é uma obrigação nossa. Mas nada que passe disso. E eu digo para vocês, irmão, com sinceridade, que o dia que eu sair daqui, eu vou sair com muita gratidão. Muita gratidão a vocês. Eu posso falar com a boca cheia que a igreja do Genibaú foi uma das melhores igrejas que eu já pastorei na minha vida. De verdade. De verdade. Aqui conheci muitas pessoas amáveis, que me trataram bem, com carinho, cuidaram da minha família, me respeitaram a minha família. Isso é maravilhoso. Eu falo, irmão, porque eu já tive experiência ruim demais, irmão. Já passei em igreja que o obreiro me peitava mesmo. Talvez pela idade, por ser jovem, ele me peitava mesmo. Subia no altar sem autorização, fazia as coisas sem autorização, dividia a igreja, botava membros contra mim. Graças a Deus, até nesses lugares que eu passei, Deus fez a obra, irmão. Graças a Deus. Mas eu posso dizer para você que aqui, graças ao Senhor Jesus, é uma igreja maravilhosa, irmão. E eu falo às vezes assim, irmão, tem gente que pensa, pastor está querendo ir embora. Não, irmão, eu não estou querendo ir embora. Eu estou deixando bem claro para você, para depois, quando acontecer, daqui a 2, 3 anos, amém? A Adriana disse que vai ser daqui a 2 anos e 11 meses. Será que a Adriana foi usada? Hã? Será que a Adriana profetizou na minha vida? Será, Adriana? Pode ser que amanhã já o telefone toque. Ô Rodrigues. Pode ou não pode? Pode, irmão, porque quem dirige é o Espírito Santo. O dia que eu aceitei meu chamado, eu me coloquei à disposição dele. Quem vai decidir o meu caminho, para onde eu vou, para onde minha família vai, é ele. Eu estou na mão dele. A minha vida, a minha família está nas mãos do Senhor. E disso eu tenho plena certeza. Mas, sinceramente, eu quero continuar aqui. Quero estar com vocês. Quero completar as minhas coisas que estou fazendo aqui com vocês. Essa semana, até estava perturbando o irmão Marcos. Irmão Marcos, homem de Deus, misericórdia. Mandei a mensagem para ele, irmão, eu comprei um vasão aqui para o escritório, irmão, que eu não estou aguentando mais. Às vezes quero ir no banheiro, eu chego ali, já tem a fila. Aí eu falei, irmão, me ajude aí, irmão. Eu comprei, tá aí. Instale lá para mim direitinho. Irmão, um baita profissional, né? Instale lá para mim, por favor. Aí vai vir aí esses dias aí fazer. Vai vir, né, irmão? Assim, livre
espontaneamente, não é sem pressão, né, gente? Vocês estão vendo que não tem pressão nenhuma aqui, que é tudo... Irmão, aí ajeitando as coisas, daqui a pouco eu vou até levantar uma oferta para isso. Essa semana falei com o pastor Alex, ele que faz design gráfico, faz o serviço da sede. Falei, pastor, faz uma arte aí, eu quero colocar nessa porta da frente, aí eu quero colocar aqueles adesivos perfuradinhos, colocar adesivo com a foto do missionário, horário do culto. Irmão, eu não vou nem mostrar para vocês vão ter uma surpresa. Vocês chegarem, já vai estar aí. Aí falei com ele para fazer. Então ajeitando a igreja, irmão. Graças a Deus nossa igreja está bem. Estamos aos pouquinhos crescendo. Estou fazendo curso de obreiro. Daqui um dia vai ter novos obreiros, novos levitas, novas professoras de escolinha. Estamos levantando os jovens. Essa semana nada. Ontem, pastor Regis. Aqui é tudo transparente, irmão. Não tem negócio de coisa escondida, não. O pastor Regis me ligou. Pastor, o senhor tem dois levitas e 2 bateristas para me indicar, tocar aqui na sede, para ajudar aqui. Está faltando, estamos precisando. A igreja não tem para tocar no culto da tarde, das 10 horas, das 3 horas. Sim, senhor, tenho. Os de menor não posso, porque quem tem autorização é os pais. Mas aqui os 2 de maior, vou conversar com eles. Eles vão lá e ajudam. Irmão, para mim isso é maravilhoso. Para mim isso é ótimo. Eu poder estar indicando alguém da minha igreja para estar lá na sede, ao lado do líder estadual, trabalhando, representando nossa igreja aqui. Meu irmão, eu fico muito feliz. Eu não estou preparando obreiro, nem levita para inchar minha igreja, não. Eu preparo para a obra. Se Deus quiser levar lá para a sede ou para qualquer canto, Deus use, abençoe. Deus não me preparou, meu irmão, para ficar lá em ter fé, não. Foi lá que Ele me preparou, mas para ir para o mundo. Hoje eu estou aqui, daqui a um tempo sabe Deus onde eu vou estar. Mas foi Deus que me deu o chamado, me preparou para a obra. E vocês, eu tenho falado isso aqui para os irmãos do curso de obreiro, vocês vão ser a mesma coisa. Hoje vocês estão fazendo curso, daqui um dia vão ser obreiros, daqui um dia, quem sabe, vão ser os próximos pastores ou pastoras. Quem está na frente é o Espírito Santo, gente. É Ele que dirige os nossos passos. Nós temos que ser como barro na mão do oleiro, onde Ele vai moldando, vai preparando. Se a coisa não aconteceu ainda, porque não chegou o tempo. Quando chegar, vai acontecer. Agora, nunca coloque no lugar, no altar que é do Senhor, outra coisa. Nunca. Porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Isaías 42. Isaías 42, versos 8. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Irmão, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ou o nosso coração é todo dEle, ou não é. Quem está entendendo? Josafá, estou irado contigo, mas tem coisas boas em você. Você derrubou os bosques. Mas tem mais. Vamos voltar lá. Versos 3 do capítulo 19 de 2 Crônicas. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra, e o quê? E preparaste o teu coração para buscar a Deus. Irmão, é isso que está faltando. Sabe o que está faltando hoje em dia? As pessoas se libertarem, para vir avivamento na igreja. Um coração preparado para buscar Deus. Tem uma tradução que diz um coração disposto. Esse preparado é no sentido de disposição, de querer. Irmão, quando a pessoa quer, ela muda. Quando a pessoa quer, ela consegue. Mas olha para mim. Você quer, você tem disposição para buscar Deus? Você tem disposição para, de uma vez por toda, hoje é Santa Ceia, pastor, a partir de hoje eu vou mudar a minha vida espiritual.
Tem disposição, seu coração quer, ou teu coração ainda está bem assim, não, vamos deixar para depois, pastor, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, quando a vaca for para o brejo. Deus quer olhar para mim, quer olhar para você, quer ver um coração disposto, quer ver vontade, irmão. Irmão, uma coisa que é triste, eu posso falar com tristeza isso. A gente vê, olha hoje para as pessoas da igreja, não estou falando só aqui não, é geral. A gente vê, sabe, um desânimo, parece que as pessoas não querem mais servir a Deus, mano. Essa é a verdade. Não querem mais servir a Deus. Estão assim, engodadas, estão tomadas, estão enlaçadas pelas coisas do mundo, que não tem mais ânimo para nada de Deus. Ah, porque eu já fiz muito, pastor. O dia que você achar que você fez muito para Deus, irmão, é o dia que você perdeu todo o seu galardão. Contei para vocês aqui o irmãozinho que ele ficava balançando na cadeira de balanço em frente à casa dele. Já contei? Já você lembra do irmãozinho? Ele tinha mais ou menos uns 68, 70 anos. Era bem de idade já. Mas o pastor gostava muito dele. Aí estava com um mês que ele não ia na igreja. O pastor, meu Deus, naquela época não era negócio do WhatsApp, né? Não tinha tantas essas coisas. Para falar com a pessoa, você tinha que ligar ou você tinha que ir lá. Aí ele de idade, não tinha telefone, nada. Aí o pastor falou, irmão, vai lá, irmão. Vai lá ver o irmão lá, como é que ele está. Depois você me diz, vê se ele aceita uma visita, eu vou lá visitar ele. Sim, senhor, pastor. Aí fui lá, na casa dele, né? Aí de longe, assim, daqui, como ali na esquina ali. Lá estava, irmãozinho, cheguei, estava cara, beleza. Aí eu já cheguei à conclusão, né? Doente ele não está, porque para estar se balançando desse jeito, a cadeira está para virar. Cheguei, estava que era beleza. Eita, menina, segura o varão. Irmão, aí cheguei, ó, irmão, como é que o senhor está, irmão? Ah, meu pastor, me chamava de pastorzinho, que era magro, que dava dó. Meu pastorzinho. Aí, tudo bom, irmão? O senhor está sumido da igreja, irmão. O pastor mandou vir perguntar pelo senhor. Ah, o pastor lembrou de mim, foi? Aí eu falei, não, irmão, o pastor não tem nem o seu número, só não tem telefone. Aí ele, não, diga para o pastor o seguinte, ó. Eu já fui obreiro dessa igreja, quando afundou aqui, eu fui obreiro. Eu achei estranho, né? Porque fundou, a pessoa no primeiro não é mesmo, para depois virar obreiro, já começou como obreiro direto. Aí ele falou exagerado, né? Eu não fundou, o primeiro obreiro dessa igreja foi eu, já era obreiro aqui. E aí eu servi há muito tempo e tudo mais. Pastorzinho, diga para o pastor lá que eu não vou mais não. Estou aposentado. Vou ficar em casa agora. Já busquei, já orei muito, já trabalhei muito para Deus. Falei, só dentro de mim, né? Falei, Jesus. Está certo, irmão. Mas qualquer coisa, não esqueça da gente não. A gente está aqui, né? Para ajudar, para orar. Aí eu cheguei e falei para o pastor. Falei, pastor, o irmão disse que ele já fez muito para Deus. Ele não vai vir para a igreja não. O pastor ficou perplexo, irmão. Como é que é? Meu Deus, irmão, não acredito nisso. Irmão, é jogar fora uma vida ministerial. É jogar fora um granjeamento de galardão que a pessoa fez a vida toda. Aí tem gente que vai dizer assim, pastor, mas o pastor tem que entender que ele é de idade. Você já ouviu falar da profetisa Ana? Quem conhece? Profetiza Ana, lá de Lucas 1, a partir do capítulo 1 em diante. Ela foi quem recebeu Jesus no templo para levar para consagrar. E ela tinha 92 anos e estava lá, servindo como obreira da casa de Deus, trazendo para uma linguagem mais
né? Mais fácil de compreender. A Bíblia diz que ela não se apartava da casa do Senhor. 92. E ela não se afastou, não se apartou. Não tem desculpa, irmão. A questão é, seu coração tem disposição para buscar Deus? Essa é o X da questão. Porque teve muito rei em Israel, mas nem todos foram dispostos a derrubar os altares e fazer do Senhor o único Deus daquela nação. Estou certo? Sim ou não? Nem todos. Josafá não, ele teve disposição. Olha aí o que diz Jeremias capítulo 29. Irmão, a palavra hoje vai ser um pouquinho extensa, tá? Mas é bênção. E diz assim, versos de número 13. E buscar-me-eis e me achareis. Quando, irmãos? Quando me buscareis de todo o vosso coração. Irmão, só vamos encontrar mais de Deus para a nossa vida quando a gente buscar. Mas não é de qualquer jeito. De todo o coração, é com toda a vontade, é com todo o esforço, com todo o empenho. Irmão, quando você ouve alguém dizer assim, eu tentei, pastor, mas não conseguiu, é conversa. Tentei, mas não consegui, pastor, é conversa, irmão. Ela tentou, mas não tentou de todo o coração. Por isso não conseguiu. Porque se tentar de todo o coração, buscar Deus de todo o coração, consegue, gente. Consegue, irmão. Consegue, gente. Consegue ou não? Consegue, irmão. Você vai ver um monte de gente desviada dizendo assim, tentei, mas não consegui. Conversa. Nunca tentou de todo o coração. Com certeza no coração ainda tinha altares. Nunca derrubou, por isso não conseguiu. A gente não consegue, irmão, ser de Deus se não for de todo o coração. Deus não quer ninguém obrigado. Deus não quer ninguém forçado. Deus não quer ninguém arrastado. Ele quer que você o ame como Ele te ama. Capaz de dar a própria vida por amor a ti. Porque se Deus quisesse, irmão, Deus quisesse pessoas que o amassem, o adorassem por uma obrigação, Ele não teria feito os seres humanos pensantes. Ele teria feito robô. Abra lá sua Bíblia em Ruth, capítulo 2. Pastor, agora só me pegou. Onde está Ruth? Ruth é o 8º livro da Bíblia. Você abre lá em Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Capítulo 2. Quem que conhece a história de Ruth? Você conhece? Irmão, não tem novela mais bonita no mundo do que a história de Ruth. A história de Ruth, ela é um romance, é uma superação de vida, é um todo. Nós estamos vivendo a era do dorama, né? Muita gente assiste por causa de que é romântico, que é bonito, né? Irmão, não leva mal não. Mas bonito mesmo é a história de Ruth. Ela e de sua sogra. Qual era o nome da sogra de Ruth? Oh, vocês conhecem, hein? Noemi. Irmão, sabe por que é bonito a história? Posso dar o spoiler? Posso? Sim. Vamos fazer uma coisa essa semana? Vamos ler o livro de Ruth? Bora? Até domingo que vem? Sem pressa. Você pode pegar, ler meio capítulo, um capítulo todo. Ler num dia, no outro dia você não lê, depois lê de novo. Porque é 4 capítulos, é pouquinho. Mas é lindo, irmão. Posso dar um spoiler? Noemi
era uma mulher de Deus que ela teve um problema, uma maldição nos filhos. Todos os filhos dela morreram. E as noras dela ficaram viúvas. Então, quando ela se vê sem filhos, com as suas noras todas debaixo do seu telhado, tendo que comer, tendo que viver e tudo mais, ela chega a uma conclusão: eu preciso dispensar minhas noras. Porque pela lei, se uma mulher ficasse viúva, o irmão, né, morreu ali o marido, o irmão do falecido tinha que tomar a mulher como esposa. Vocês já leram isso? Alguém sabia disso? Tinha que tomar. Tinha que pegar a mulher, a viúva, e casar com ela. Mas como é que ia casar se morreu todos os filhos? Aí as viúvas, numa reunião com Noemi fala assim: olha, eu não tenho mais nada para oferecer a vocês. Ainda que se eu gerasse um filho hoje, não daria certo. Então faz o seguinte, vamos embora. A Ofra, aquela que dizia assim: não, nunca vou te deixar, foi a primeira a pegar, dar um beijo e dizer tchau. Agora a Ruth, que era estrangeira, praticamente aquela que ninguém contava, a nora mais, foi aquela que disse assim: Noemi, eu não vou te deixar. Usado muito em casamento: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, aonde tu pousares, ali também pousarei. Bonito, né? Não dá uma emoção na gente? Quem já falou isso no casamento? A emoção não falou, eu estava lá. Minha irmã, ela falou: o senhor é a Noemi dela. Ela disse: eu sou testemunha. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o teu Deus. Irmão, é bonito isso. Não é lindo, irmão? Quem aqui está solteiro? Quem está solteiro aqui, levanta a mão. Eita, menino, a Marreira foi a primeira a levantar a mão. Calma, Marreira, calma. Eu gosto de brincar com a Marreira, ela sabe. As filhas da Roberta nem levantaram a mão. E olha que a Roberta não está aqui à noite. Se tivesse. Não é não, Denilson? Irmão, quem está solteiro, quando casar, vai querer falar isso. Você vai escrever no papelzinho, vai. Não é não? É bonito, gente. Olha, Noemi, teu Deus é meu Deus a partir de hoje. Irmão, a escolha de Ruth não era a velha sogra. A escolha de Ruth era o Deus da sogra dela. A Noemi deu um testemunho tão bonito para aquela mulher, que ela, sendo estrangeira, se converteu ao Senhor. Nós temos que ser que nem Noemi, mas nós temos que fazer a nossa família conhecer o nosso Deus e querer o nosso Deus. E dizer assim: o Deus dele vai ser o meu Deus. Aleluia! Hoje eu estava conversando com meu pai. Agora eu vou chorar, não vai ter como não. Hoje a minha mãe está fazendo 50 anos, gente. 50 anos não é brincadeira não, gente. 50 anos, como eu queria estar com ela, dar um abraço. Aí eu falei para ela: mãe, não estou aí para dar um abraço, mas manda o Pix. Manda a chavezinha que eu vou lhe mandar uma agrada. Eu sei que não chega nem perto do abraço, mas pega esse Pix, leva o veião, vai no restaurante. Até porque ano passado ela estava aqui, né? Já deu um monte de presente para ela. Tá bom, né? Não? Tá bom, né, gente?
conversando com meu pai, falei, pai, como é que tá aí as coisas? Ele comprou um terreno, está plantando, e está animado lá no sítio dele. Aí começou a contar as bênçãos, irmão. Começou a contar bênção, começou a contar tanta bênção, que começou a chorar. E começou a chorar, meu filho, Deus é bom demais, meu filho, só não serve a Deus quem é doido da cabeça, porque Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. E começou a exaltar a Deus, contando as bênçãos, falando da minha mãe, porque a minha mãe é um milagre de Deus. Caiu uma árvore em cima da cabeça dela, irmão. A árvore caiu em cima dela de um jeito que ela ficou soterrada, ela ficou enfincada dentro da lama, do barro. Foi para Manaus, para o Hospital João Lúcio, chegou lá toda enfaixada, toda... Eu pensei que a minha mãe ia morrer, nunca mais ia andar, irmão. Pensei que a minha mãe nunca mais... Mas o meu Deus é o Deus da minha família. O meu Deus é o Deus da minha família. Ele não falha, não. Hoje minha mãe está completando 50 anos, saudável. Jovem. Tinha raiva quando ela ia nas reuniões do colégio, porque todo mundo dizia assim, é tua irmã, passa o contato dela. Que vergonha na cara, que isso aqui é minha mãe, sem vergonha. O ruim de você ter mãe bonita e nova é isso, né? Que os cabas ficavam enchendo a paciência, da vontade de eu ir pro 50 anos. Pintou o cabelo. Tá loura agora. Disse, é loura com mechas. Aí, contando toda a bênção, contando um monte de bênção, irmão. E eu só fico assim, ouvindo as bênçãos, eu fico só pensando, meu Deus, valeu demais a pena. Oh, se valeu, eu tenho entregado a minha vida ao Senhor naquele dia. Oh, meu Deus, valeu demais a pena. Todo dia Deus me mostra que a melhor escolha da minha vida foi ter aceitado Ele como meu Deus. É a melhor escolha da nossa vida, meus irmãos. É você servir ao Senhor, você ser totalmente dEle. Porque Deus é maravilhoso. Eu não tenho palavras para expressar como Deus é bom. Se você acha que Deus não está sendo bom contigo, é porque os olhos da incredulidade estão te cegando, irmão. Porque Deus é maravilhoso. Deus é bom demais. Versículo 12. Ruth 2:12. O Senhor galardoe. O que é galardão, gente? O Senhor galardoe o teu feito, ou seja, recompense o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste. O que, gente? Irmão, quando a Noemi disse assim, eu não vou te deixar, ela não estava se abrigando na casa de Noemi, não. Ela estava se abrigando debaixo das asas do Senhor Deus. Prepara o teu coração para servir a Deus, irmão. Faça como Ruth, escolha a Deus. Senhor, eu quero ser teu para o resto da minha vida. Irmão, é o que todos nós temos que pedir na nossa oração todo dia. Meu Deus, nunca deixa eu te perder. Nunca deixa eu me desviar dos teus caminhos. Senhor, nunca deixa eu perder o maior presente que eu já ganhei, que é a tua presença na minha vida. Porque, irmão, se hoje nós estamos vivos, se hoje você tem o que tem, se você é o que é, foi por causa dele. É ele, irmão. Tudo é ele. Eu vejo Jesus em cada passo da minha vida, irmão. Eu vejo Jesus em tudo. Eu vejo Jesus em tudo. Na minha casa, eu vejo Jesus na minha igreja, eu vejo Jesus nos meus obreiros. Eu vejo Jesus em tudo, irmão. Tudo é Ele, tudo é Jesus, irmão. Eu sou maravilhado por esse Jesus. Eu não consigo imaginar, nunca conseguiria imaginar a minha vida sem Jesus, irmão. Nunca. Se você
você que está assistindo essa mensagem, você está longe dos caminhos do Senhor, você está afastado. Irmão, volta para Jesus. Vai numa igreja, próximo à sua casa, procura um sacerdote de Deus. Confessa teu pecado, pede ajuda. Volta para Cristo. Jesus é a única coisa que vale a pena nessa vida. É a única. Amém, irmãos? Vamos aplaudir Jesus. Volta para Crônicas 19. Versos 4 diz assim. 2 Crônicas 19, versos 4. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor, Deus de seus pais, e estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes, de cidade em cidade, e disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. E Ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem aceitação de pessoas, nem aceitação de presente. E também estabeleceu Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes, e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e tornaram a Jerusalém. E deu-lhes ordem dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e com o coração inteiro. Irmão, eu sei que eu falei dessas duas atitudes, mas a parte mais bonita da história de Josafá é esse final aqui. Sabe por quê? Vamos entender uma coisa. Deus primeiro levanta Moisés para ser o libertador do povo de Israel. Amém? Depois de Moisés veio quem? Josué. Josué julgou o povo, levou o povo para a terra prometida, repartiu a terra. Tudo certo. Depois de Josué, quem vieram? Os juízes. Diga, os juízes. Os juízes tiveram um período bem longo, onde eles julgaram o povo de Israel. Só que chegou uma época, isso já começou desde Gideão, que o povo começou a clamar por um rei. O povo começou a clamar por um rei. E por que eles pediram um rei? Por dois motivos. Primeiro, eles começaram a ver os outros povos, a olhar para os outros povos. Os outros povos, os assírios, os filisteus, todos tinham reis. Os únicos que não tinham rei era Israel. Mas era isso mesmo? Eles não tinham rei? Diga, eles tinham um rei, mas não reconheciam como tal. Fala para mim ver. Diga, eles tinham um rei, mas não reconheciam como tal. Quem era o rei deles? Diga, Jeová. Diga, o Senhor. O Senhor era o Deus deles. Era o rei deles, era tudo. Deus era tudo. Mas eles reconheciam? Não. O problema do ser humano, sabe qual é o grande problema do ser humano? Que o ser humano, ele quer algo palpável. Ele quer algo para tocar. Ele não consegue crer no Deus do invisível. Isso ficou notório desde o dia que eles levantaram o bezerro de ouro. Foi bezerro que tirou eles da mão de Faraó? Foi, gente? Mas eles queriam algo palpável. Um grande mal do ser humano chama-se incredulidade. Porque ser incrédulo é você só acreditar no que vê. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, falou: tudo bem, vocês não querem me reconhecer como Deus? Escolha aí do povo aí uma pessoa que vocês queiram que sejam o rei de vocês. Aí olharam, viram lá o Saul, grandão, bonitão, fortão, barbudão, cabelão, com todos os aspectos de
um rei parecido com os dos outros. Esse aqui é o nosso rei. Deu bom? Deu bom Saul como rei? O primeiro rei de Israel? Deu ruim. Diga, deu ruim. Aí o que acontece? Depois de Saul veio quem? E depois de Davi? E depois de Salomão? E depois de Roboão? Vem um bocado, pronto. Eu vou ser bem sério com você, eu também não lembro de cabeça. Sei que foi de um por um, ó. Vários reis. Dividiram o reino, virou 2 reinados de Israel e de Judá. Ainda teve isso, ainda não se conformaram em ter um, aí botaram 2. Reino dividido nunca subsiste, irmão. Por isso que até hoje a terra está lá invadida. Aí, chegou quem? Diga, quem que nós estamos pregando hoje? De quem nós estamos falando hoje? Josafá. O Josafá que errou feio. Que Deus está virado com ele, que teve consequência. Josafá, depois de ter caído, de ter falhado, ele chegou à seguinte conclusão. Eu ouvi falar de uma época que quem governava não eram os reis. Quem julgava eram os juízes. E quem era o rei era o Senhor. Vamos fazer o seguinte. Eu vou restabelecer isso. O rei agora é o Senhor. Vocês, os juízes, vão julgar a terra. E eu, o Josafá, o que eu faço? Eu não estou bem, eu caí, eu pequei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me disciplinar. Eu tenho que ser humilde o suficiente, abrir mão da minha autoridade de rei, dar para os juízes e me disciplinar e buscar a Deus. Por isso que eu falo para você, irmão, que essa parte aqui é a parte mais bonita da história de Josafá. Porque ele abriu mão de julgar o povo para ele mesmo se corrigir. Irmão, sabe um grande problema hoje em dia? É que as pessoas pecam, pedem perdão de Deus e fica por isso. Ah, eu pequei. Pronto, fica por isso. Hoje em dia não tem mais disciplina, gente. Não tem mais. As pessoas não choram mais quando elas caem. Tipo assim, sabe, chorar mesmo, chegar com o pastor e dizer, pastor, eu preciso confessar o meu pecado. Não faz mais isso não. Para dizer a verdade, eu estou falando dos crentes, tá? Já tem crente que está achando que não existe pecado mais. Que ele pode viver do jeito que ele quiser e Deus aceita do jeito que ele é e pronto. Deus te aceita do jeito que você é, irmão. Mas ele não aceita o pecado. Quer andar com Deus? Renuncia o pecado. Quem está entendendo? Porque ele é santo. Diga, Deus é santo. Olha, meu irmão, é lindo isso aqui. Olha a humildade de Josafá. Centenas de anos atrás, quem julgava eram os juízes, porque Deus era o rei. Vieram os reis porque o povo pediu o rei. Chegou na vez dele, ele caiu, ele falhou. Ele tinha toda a autoridade, ele tinha como decidir pelo povo, mas ele decidiu mal, ele fez aliança com quem não prestava, então ele mesmo se disciplinou. Eu não estou em condições de usar a roupa de rei. Eu não estou em condições de julgar a causa desse povo. Levantem homens santos, sacerdotes, levitas, pessoas compromissadas com Deus, que temam, que sirvam de coração inteiro. Esses aí tem que julgar a Deus, porque o meu coração não está inteiro. Ele foi humilde. Irmão, lembra da multa? Quem lembra da multa? Se reconhecer, tem o quê? Deus quer humildade
e disciplina. Humildade para reconhecer e se colocar na posição anterior. Eu estava nessa posição, mas agora eu tenho que regredir um pouquinho. Peraí, eu caí, eu tenho que me corrigir. Por essa falta de correção, por essa falta de repreensão, por essa falta de disciplina, que a igreja evangélica está desse jeito. Uma bagunça, uma vergonha, uma desordem. Irmão, graças a Deus ainda peguei uma época, peguei um finalzinho de uma época que os pastores eles tinham autoridade para repreender. Hoje não tem mais. Eu lembro que quando ainda era obreiro, eu caí. Fui lá, fiz besteira, cedi à tentação, jovem. Caí. Mas o pecado, meu irmão, o pecado é terrível. Enquanto você está fazendo, você não lembra de nada. Mas depois vem aquela... É um sentimento de morte. A tua alma fica um bagaço. Sim ou não? Misericórdia. E eu já estava há alguns meses nessa prática. E fazendo a obra. Abrindo o culto. Subia no altar e... Mas teve um dia que não deu mais não. Cheguei com o meu pastor, falei, pastor, preciso conversar com o senhor. Ele falou, irmão, já sei. Você caiu, né? Sim, senhor. Aí comecei a chorar, que eu sou chorão. Eu não queria, mas era tão bom. Aí meu pastor... Aí, pastor, irmão, vamos fazer uma oração. Pastor Donaldo, vamos fazer uma oração? Pegou na minha mão. Meu Deus, ele confessou o pecado, a tua palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Perdoa ele, Senhor. Deus abençoe. Aí terminou a oração. Aí eu... obrigado, pastor. Estou indo. Opa! Está indo para onde? Ele mandei embora? Mandei você ir? Não, sente aqui. Bora começar. Me dá a farda. Não, pastor, os irmãos vão me olhar tudo. Não, me dê a farda. A partir de hoje você não canta mais. A partir de hoje você não toca mais. E eu era o levita da igreja. Não tinha louvor, era eu, o violão, e o pastor vinha pregar depois. Ele tirou o louvor, que era eu. A partir de hoje você não... E eu, quem vai abrir os cultos? Eu vou abrir. Eu não estou mudo. Não canto que nem você. Vou abrir. Dá a farda. Você não toca, você não canta mais. Sim, senhor, pastor, sim, senhor. E quando eu volto, pastor, não, irmão, Deus vai dirigir. Tá certo, pastor. Não, você vai para onde, irmão? Sente aqui, não terminei não. Eu não esqueço, eu estou falando aqui, você está vindo uma novela na cabeça. Não terminei não, irmão. Ó, a partir de hoje, segunda-feira intercessão, você está aqui. Quarta-feira, culto da família, você está aqui. Sexta, você está aqui. Domingo, quero você aqui. E se eu não estiver na igreja, nos cultos, não precisa nem olhar mais na minha cara, pode sair da igreja. Ah, que isso, um pastor vai expulsar alguém da igreja? Quem que ele pensa? Se você faltar, não precisa nem vir mais. E sabe, dia de sábado? Sábado eu quero você evangelizando. Eu lembro que teve um sábado que eu cheguei atrasado. Ele, vamos dar uma salva de palmas pro irmão. Olha aí, irmão. Ah, o irmão é melhor que todos nós aqui, né, gente? Irmão, é o seguinte. Se você fizer isso de novo, não precisa mais voltar, não. Ó. Estralando o chicote. Na frente de todo mundo. Chega, eu fiquei... E olhe para mim, irmão. Pega o folheto. Você vai levar 1000. Você vai levar mais que todo mundo. E é para voltar sem esses folhetos. Sim, senhor, pastor, sim, senhor. E eu fui com a raiva do pastor. Esse gordo pensa que ele é o quê? Pastor Donaldo, bem gordinho, né? Abraço, meu pastor, te amo. Quem que esse gordo pensa que ele é?
Está me humilhando na frente dos outros. Eu vou me embora mesmo dessa aqui. Quer saber? Eu vou voltar lá para onde eu estava. E Deus falando, cala tua boca, baixa tua cabeça. Está falando para o teu bem. Eu lembro que tinha alguns amigos da obra que chegavam e falavam assim, cara, fica na tua. Não, o pastor está falando para o teu bem. Ele não está falando para o teu mal, não. Como é que ele não está falando para o meu bem, fazendo essas coisas? Eu lembro que antes de eu sair do escritório, ele falou bem assim, tu está indo para onde? Eu falei, o senhor já não falou tudo? Não, amor, você vai para o altar agora. Pronto, eu não entendo nada mais, pastor. O senhor disse para mim não subir no altar, agora o senhor está mandando eu ir para o altar? Não, você vai para o altar, você vai ficar lá orando 3 horas. Irmão, eu quero ouvir o teu choro daqui do escritório. Se eu não ouvir os teus berros daqui, eu vou mandar tu orar mais. Não, pastor, pode ficar tranquilo que berrar é comigo mesmo. Eu vou chorar aqui, só vai ouvir lá no porto da cidade. Sério, mano, me botou 3 horas de joelho para orar no altar. 3 horas e eu chorava. Meu Deus, o joelho não aguenta mais. Disciplina. Correção de um sacerdote que tem autoridade dada por Deus para fazer isso. Irmão, foram 3 meses. 3 meses. Na metade do processo, já estava bem mais obediente, já estava bem menos questionador, estava fazendo tudo direitinho. 3 meses depois, cheguei na igreja, sempre chegava antes, tinha que chegar depois, na hora do culto ou depois, não, era antes. Cheguei na igreja antes, ele me chamou no escritório, irmão, vem cá. Sim, senhor pastor. Nunca chamei o pastor de tu, você, ei cara. Não, sempre era sim, senhor pastor. Sim, senhor pastor. Aí ele, irmão, bota a farda aí. Sim, senhor pastor. Pega lá o violão, abre o culto. O povo está com saudade de você. Ah, meu, chegou, o sorriso abriu, subi no altar. Vamos lá, irmão, o culto hoje vai ser maravilhoso. O culto hoje vai ser maravilhoso. Aí os irmãos, pastorzinho voltou. Me chamar de pastorzinho era só obreiro. As velhinhas que são que gostam mais da gente, né? Ah, meu filho, graças a Deus, né? Eu orei tanto por ti. Eu sabia que você estava no banco, o pastor estava, né? Oh, irmão, obrigado, graças. Era bênção, irmão. Bem demais. Sabe o que aconteceu? Tá aí o pastor Donaldo, homem de Deus. Se um dia ele assistir essa mensagem, deixa no comentário aí, meu pastor. Irmão, o pastor chegou, orou, falou, irmão, você tem chamado. Você tem chamado para ser pastor. Você tem chamado. Ora, Deus, porque se você quiser, eu vou te levantar aqui nessa igreja, meu auxiliar. Você vai ser ministro aqui. Sim, senhor pastor. Não precisa nem orar muito. Deus já tinha falado comigo. O pastor me levantou, auxiliar dele. De lá para cá, está aqui eu, firme, com Jesus. Tudo por causa de uma disciplina. 3 versículos para a gente encerrar. Lucas 14, 11. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será o quê? Vocês acharam, irmão? Lucas 14, 11. Capítulo 14, versículo 11. Vamos ler juntos. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Josafá humilhou a si mesmo. Como Davi também. Davi, quando pecou, fez tudo errado, Deus livrou da morte. Mas Davi teve consequências graves, né? O de Davi não deu para amenizar tanto não, gente. Porque Davi foi, além de o pecado, foi crime. Ele matou uma pessoa premeditadamente. Se fosse hoje em dia, ele deveria ser preso. Independente se ele fosse rei ou não. É ou não é verdade? Deveria ser preso. Então Deus foi extremamente misericordioso com Davi, mas não teve como livrar de todas as consequências.
Mas Davi, ele se humilhou a ele mesmo. Ele tirava as vestes de rei, entrava dentro de uma sala que ele ficava com a cara no chão, na cinza. Irmão, quem a si mesmo, isso aqui é Jesus que está dizendo, quem a si mesmo se humilhar, o próprio Deus vai exaltar. Sabe o que Deus está esperando para te exaltar? É você reconhecer. É você ser humilde para dizer assim: Senhor, se for preciso, pode me corrigir. Se for preciso, pode me disciplinar. Eis-me aqui, eu quero fazer tua vontade. Provérbios 6, 23. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. As repreensões da correção são os caminhos da vida. Irmão, pode pegar qualquer pessoa que ela aceitou a disciplina, que ela se posicionou no lugar dela, foi humilde, hoje ela está bem na vida. Pode pegar. Toda pessoa que aceitou correção, foi humilde, se disciplinou, pode pegar. Você vai olhar a vida da pessoa, ela tá arrebentando, ela tá sendo um sucesso. Porque Deus exalta os humildes, mas Ele abate os soberbos. Para terminar, 1 Coríntios 11. Depois, Danilo, tá gravando, né? Depois você postar, mandar essa mensagem para mim que eu vou postar no meu canal também do YouTube. Primeira Coríntios 11. Danilo ficou bem de castigo hoje, né? Uma pregação de 1h30. Danilo, tem que comprar outro pedestal. 1 Coríntios 11. Irmão, precisava entregar tudo isso aqui para vocês. Eu orei muito ali naquele escritório, dizendo para Deus: Deus, não deixa faltar nada, nada, nada. Eu quero entregar tudo, 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 tudo. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos o quê? Julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Não é o pastor que está te repreendendo, irmão. É o Senhor. Para não sermos condenados com o quê? Com o mundo. Diga glória a Deus. Irmão, examine-se a si mesmo. A palavra foi tudo que Deus queria falar com você nessa noite. Agora, daqui em diante, só depende de você. Amém? Vamos fazer isso? Vamos? Vamos examinar a si mesmo? Curva sua cabeça. Feche os seus olhos em nome de Jesus.